Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um cenário político que nunca perde o ritmo, o encontro entre o presidente da República, Marcelo, e a ex-ministra Leila Pereira chamou a atenção nos últimos dias. Com uma aura de mistério, o evento gerou especulações nas ruas e nos bastidores, à medida que analistas tentavam decifrar o que estava por trás dessa conversa tão aguardada. Marcelo, com seu estilo pragmático, e Leila, uma das figuras mais influentes da política brasileira, formam uma dupla cujas conversas podem significar mais do que simples palavras trocadas. Mas o que realmente aconteceu entre os dois? Tudo começou de maneira inesperada. O que parecia ser uma reunião de rotina logo se transformou em algo muito maior. De um lado, Marcelo, sempre atento às questões que envolvem a estabilidade política e econômica do país, e do outro, Leila, uma mulher cuja trajetória no governo e sua relação com figuras-chave da política a tornam uma peça importante no jogo. Quando se encontraram, os olhares e gestos de ambos revelavam mais do que uma simples troca de informações. A conversa entre Marcelo e Leila não durou muito tempo, mas cada segundo foi intensamente analisado. Observadores atentos perceberam que as palavras escolhidas por ambos estavam carregadas de significado, como se cada frase fosse parte de um quebra-cabeça que ainda precisa ser montado. O que eles discutiram, afinal? Seria uma aliança política em formação? Ou uma simples conversa de cortesia? A especulação tomou conta dos meios de comunicação e redes sociais. Leila Pereira, conhecida por sua habilidade em lidar com os desafios da política, parece ter uma agenda própria que pode influenciar o rumo dos acontecimentos. Sua aproximação com Marcelo indicaria, no mínimo, um alinhamento estratégico. No entanto, muitos acreditam que a ex-ministra não é alguém que se contenta com acordos fáceis. Seu histórico mostra que ela tem uma visão muito mais ampla e arrojada, o que pode trazer mudanças significativas no cenário político nacional. Marcelo, por sua vez, sempre se manteve como um moderador, uma figura capaz de estabelecer pontes entre diferentes correntes políticas. Sua postura tem sido de quem deseja a união e a estabilidade, buscando sempre um diálogo franco, mas firme, em relação aos desafios do país. Não é à toa que, ao longo de sua presidência, ele se mostrou apto a mediar crises e a lidar com situações de alto risco. A interação com Leila, então, poderia ser vista como mais uma tentativa de construir uma base sólida para o futuro político do Brasil. Em meio a essa troca de interesses, há quem veja a conversa entre Marcelo e Leila como um prenúncio de alianças futuras que podem mexer com o tabuleiro político. Afinal, as eleições se aproximam e os grandes movimentos já estão em jogo. O diálogo entre eles pode ser interpretado como uma articulação estratégica, com vistas a um cenário mais amplo, onde as peças estão sendo rearranjadas para garantir um equilíbrio de poder que favoreça determinados grupos. É inegável que o perfil de Leila Pereira pode ter sido o principal atrativo para Marcelo. Ela é uma mulher que conquistou seu espaço em um ambiente predominantemente masculino e sempre soube como se impor com habilidade e estratégia. Sua experiência administrativa, somada ao seu conhecimento das engrenagens políticas, a torna uma aliada de peso. E, ao mesmo tempo, pode ser uma adversária imbatível, caso as circunstâncias a levem para outro lado do tabuleiro político. Ainda que os detalhes sobre o encontro não tenham sido amplamente divulgados, fontes confidenciais indicam que a conversa entre os dois tocou em questões fundamentais, como a governança e os rumos da economia brasileira. Ambos sabem que o país atravessa um momento de instabilidade, com desafios internos e externos que exigem decisões rápidas e eficazes. Talvez, esse tenha sido o foco principal do diálogo, uma análise crítica da situação atual e a busca por soluções compartilhadas. Mas o que mais teria sido discutido nesse encontro? Leila, com sua habilidade de influenciar, provavelmente trouxe à mesa propostas concretas para os próximos meses. Marcelo, por sua vez, deve ter exposto suas preocupações em relação à manutenção da estabilidade política e econômica. A dúvida que persiste é: esses temas seriam apenas uma introdução para um cenário mais complexo que está por vir? Nos próximos dias,
O que se espera é que mais informações sobre o conteúdo dessa conversa venham à tona. As especulações já tomaram conta dos círculos políticos e a expectativa é de que o encontro entre Marcelo e Leila seja apenas a primeira peça de uma série de movimentações estratégicas. O jogo político, como sempre, está em constante evolução, e qualquer sinal de aliança ou confronto pode alterar o curso dos acontecimentos. Além disso, o fato de Leila Pereira ser uma figura central em uma possível articulação política faz com que sua posição seja monitorada de perto por diversos partidos e líderes. Ela representa, para muitos, a capacidade de renovação política, e sua visão sobre o futuro do Brasil pode ser a chave para uma nova fase no país. No entanto, sua proximidade com Marcelo pode gerar também tensões, com rivais buscando entender as implicações dessa relação. O Brasil, em sua complexidade política, vive momentos de grandes desafios. O encontro entre Marcelo e Leila pode ser mais do que uma simples conversa, ele pode ser o início de uma reconfiguração no cenário nacional. E, à medida que as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar, é certo que a história ainda reserva surpresas e reviravoltas. De fato, é impossível prever como os próximos capítulos dessa relação irão se desenrolar. O clima de incerteza que permeia o ambiente político brasileiro exige cautela e discernimento. Porém, o que está claro é que a conversa entre Marcelo e Leila não foi apenas um encontro casual, ela carrega o peso de decisões que podem marcar o futuro do Brasil. À medida que o cenário político se desenrola, a expectativa é de que mais encontros como esse ocorram, deixando os observadores atentos à evolução desse jogo. As peças ainda estão sendo movidas, mas uma coisa é certa, o encontro entre Marcelo e Leila pode ter sido apenas o começo de uma nova fase na política do Brasil, com potenciais para mudar o rumo da história. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A conversa entre o presidente Marcelo e a ex-ministra Leila Pereira continua sendo um dos temas mais comentados nos círculos políticos. Embora detalhes sobre o teor da reunião sejam escassos, a especulação sobre suas implicações não para de crescer. O que estava em jogo naquele encontro pode ser muito mais profundo do que uma simples troca de ideias entre dois políticos. Para muitos analistas, o encontro pode ter sido uma preparação para movimentos futuros que vão impactar diretamente o cenário eleitoral e político do Brasil. Leila Pereira é uma figura conhecida por sua atuação decisiva dentro de diversos setores da administração pública. Sua carreira foi marcada por escolhas estratégicas e alianças com figuras influentes, e isso a coloca como um trunfo nas mãos de quem souber aproveitá-la. Marcelo, por sua vez, parece entender que, em tempos de incerteza política, é fundamental reunir ao seu redor pessoas que possam fortalecer sua posição. Por isso, o encontro com Leila não pode ser encarado apenas como uma visita cordial, mas como um sinal de que ambos podem estar pensando em construir algo mais sólido a longo prazo. O fato de Leila ser uma mulher em um cenário predominantemente masculino também traz à tona questões de representatividade e poder. Sua ascensão política não se deu por acaso, ela tem um estilo próprio, com uma combinação de habilidades técnicas e políticas que a fazem ser respeitada por aliados e temida por adversários. O encontro com Marcelo pode ser interpretado, então, como uma maneira de consolidar uma aliança de pesos pesados dentro do tabuleiro político, sem deixar de lado o impacto que isso pode ter em termos de equidade de gênero no processo político. No entanto, a relação entre Marcelo e Leila não está isenta de críticas. Há quem veja a movimentação entre os dois como uma tentativa de formar uma aliança que busque apenas benefícios próprios, sem considerar as necessidades reais da população. A politização de um encontro como esse alimenta o debate sobre o que está sendo priorizado pelos líderes políticos, o bem-estar do povo ou o jogo de poder. Para muitos, a resposta ainda está em aberto, e isso gera desconfiança entre a população. A opinião pública tem sido clara em sua postura crítica em relação a alianças políticas que parecem mais focadas em interesses pessoais e partidários. Leila, sendo uma figura influente, sabe que suas ações terão repercussões. E Marcelo, como presidente, não pode se dar ao luxo de tomar decisões que possam enfraquecer sua imagem ou alienar eleitores importantes. Isso significa que qualquer movimento em torno dessa conversa precisa ser calculado com extrema precisão.
Outro fator que pesa nas especulações sobre o encontro é o momento político pelo qual o Brasil está passando. O país atravessa uma fase de reconfiguração em várias áreas, como economia, saúde e segurança. Nesse contexto, o encontro entre Marcelo e Leila poderia ser uma tentativa de alinhar estratégias para enfrentar esses desafios, criando uma base mais sólida para o governo e garantindo apoio para futuras reformas. Mas, ao mesmo tempo, isso pode levantar questões sobre a transparência das decisões políticas e a participação efetiva da sociedade nesse processo. Além disso, a proximidade entre Marcelo e Leila levanta a questão sobre o futuro político do Brasil. As eleições estão cada vez mais próximas, e movimentos como esses, que envolvem figuras de peso, podem ser fundamentais na definição dos rumos do país. Para muitos, a pergunta que fica é: que papel Leila pretende desempenhar nesse cenário? Ela será uma parceira de Marcelo em uma possível reeleição ou estará apenas cumprindo um papel de apoio estratégico? A figura de Leila Pereira, com sua experiência em lidar com questões complexas, pode ser vista como um ativo valioso, mas também uma espada de dois gumes. Seu nome está ligado a uma imagem de força e autoridade, mas também a uma certa polarização, especialmente entre os que se opõem às suas visões políticas. Marcelo, portanto, deve pesar os prós e contras de se aliar a alguém com um perfil tão forte, ainda mais em um período tão delicado para a política brasileira. Ainda que o encontro tenha sido breve, as especulações sobre o impacto dele no cenário político são imensas. A conversa pode ter sido o ponto de partida para algo maior, como uma possível aliança entre partidos ou até mesmo uma candidatura de Leila a algum cargo significativo. Nesse sentido, o papel de Marcelo como articulador político pode ser crucial para moldar os próximos passos e garantir que a aliança entre os dois não seja apenas uma relação de conveniência momentânea, mas algo que possa gerar frutos concretos para o Brasil. O desfecho dessa conversa e os desdobramentos que ela pode causar devem ser acompanhados de perto. O Brasil, que vive uma democracia instável, pode ver essa movimentação como uma oportunidade para repensar os rumos do país. Ou, quem sabe, como mais um capítulo na saga política de alianças que, ao final, nem sempre atendem aos anseios da população. Em todo caso, a conversa entre Marcelo e Leila tem potencial para moldar a política brasileira de formas que ainda estão por se revelar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.